Como repararam, nós começámos à maneira antiga, quando se ia ver um cinema antes, um filme antes, nas casas de espetáculo, havia sempre alguma coisa que aparecia. Hoje começamos com uma pequena curta-metragem, que é do Walt Disney de Salvador Dalí. O Walt Disney, provavelmente das figuras do século XX que mais mexeu com o imaginário infantil, e o Salvador Dalí com o imaginário de todos. O Walt Disney, para além daqueles desenhos animados que fazia, fez muitas incursões no surrealismo. E para além destas colaborações com o Dalí, tem aquela longa-metragem fantástica que vocês devem conhecer, que é o Fantasia, em que ele pega numa série de obras de música e ilustra-as com desenhos. Isto é também para dar um pouco a nota ao que vai ser a nossa conversa de hoje. Vai ser muito mais imagens do que palavras. O tema também se presta, o surrealismo e o maneirismo, mas também o que eu gostaria de fazer aqui hoje também é isso, porque propus-me falar da ligação entre o maneirismo e o surrealismo, mais de 3 séculos de diferença. Vocês vão ver como o diálogo é extremamente íntimo, mas falar da ligação não tem grande interesse, porque já muita gente disse, e é coisa que se sabe, o surrealismo está muito ligado ao maneirismo. O que não se fez muito é mostrar como é que essa ligação se faz. E o que também não se fez pouco é ilustrar, isto é, dar a ver essa ligação. E é isso que eu pretendo hoje, que a ligação entre o surrealismo e o maneirismo é quase que entre pelos olhos dentro. Portanto, vou apostar muito na imagem e menos na palavra. Eu gostava de dizer também o tipo de olhar que é o meu, para se perceber isto. Eu estou convencido que em termos de visões do mundo, em termos de maneira de sentir, de estar, de ler o mundo, não existe uma grande variedade. As visões do mundo, as maneiras de ver o mundo do homem, contam-se pelos dedos de uma mão. Podem ter variantes, mas contam-se pelos dedos de uma mão. E o que acontece é que uma dada visão do mundo não existe só num momento histórico. Ela é uma constante. Ela atravessa praticamente a humanidade. O que acontece é que, num dado momento, ora é expansiva, ora é dominante, ora é discreta, ora está quase secreta. Mas, ao nível da história, nós vamos ter ondulações. Portanto, não se admira se a minha ideia é esta, não é? O surrealismo corresponde a uma determinada visão do mundo, o maneirismo subjaz esse mesmo tipo de visão do mundo. Se recuarmos ao gótico, temos muita coisa no gótico que tem essa mesma visão do mundo. Se formos, por exemplo, ao primeiro século do Império Romano, e se formos observar os frescos e os mosaicos de Pompeia, ou do Palácio da Muralha de Nero, está lá a mesma visão do mundo. Se recuarmos e formos à arte funerária do Antigo Egito, vemos a mesma visão do mundo. Não sei se vocês estão mais ou menos. Se quiserem simplificar e esquematizar, reunindo essas visões do mundo em 2 polos, a humanidade oscila entre momentos mais clássicos e momentos mais barrocos. Isto é para falar à maneira do Bonfim. O surrealismo e o maneirismo são momentos mais barrocos. Barroco não no sentido só do estilo barroco, mas da oposição ao clássico. Vou falar do maneirismo, mas o maneirismo é uma coisa muito rica, muito complexa, há muitas tendências. Eu vou limitar-me a tendências, a duas tendências, provavelmente, e não necessariamente das mais conhecidas. Vou falar de maneiristas
que praticamente ninguém conhece. Isso também condiz com a minha maneira de ser. Eu gosto de falar do que não se conhece. Falar do que é mais reconhecido não vale a pena. Comecemos, portanto, com um pequeno apontamento sobre o surrealismo, sobre o que é, para depois passarmos ao maneirismo. Como vocês sabem, o surrealismo começou nos anos 20, 1920, em Paris. Veremos já quanto ao fim da conversa que isto não foi por acaso. Teve começado nos anos 20. E depressa se internacionalizou. Convém também dizer isto, porque é importante, porque nem todas as correntes de arte se internacionalizaram. Há correntes de arte que a gente considera assim como óbvias, mas tiveram um impacto muito localizado. Talvez choque um pouco, mas, por exemplo, o gótico foi internacional, espalhou-se pela Europa toda. O Renascimento foi local, incidiu sobretudo na Itália. O impressionismo francês é local, o surrealismo é internacional. Convém termos esta noção. E o surrealismo internacionalizou-se e tem algumas figuras que se tornaram célebres conhecidas de todo. Isto porque também o surrealismo é das correntes de arte que são mais conhecidas e mais divulgadas. Grandes homens nomes do surrealismo, os espanhóis Miró e Salvador Dalí, o belga Magritte e o alemão Max Ernst, que são dos mais. Depois há outros que a gente pode acrescentar, tipo Escher, Tanguy, Frida Kahlo, Frida Kahlo, mas estes são os grandes nomes. Há alguns traços do surrealismo. O primeiro é uma quase fixação, uma quase ideia de missão de lutar contra o classicismo. O surrealismo afirma-se claramente como uma oposição ao classicismo que vigorou nos séculos anteriores, sobretudo no século XIX. E vai-se demarcar sobretudo de aspectos como o predomínio da razão, o predomínio da consciência, o predomínio do projeto, por exemplo. Vai apostar em fugir, mostrar o outro lado do homem, fugir da parte racional e ir mais para a parte onírica e fabulosa do homem. Se quiser dizer, a ideia mais forte do surrealismo é a ideia do sonho. E o que eles querem explorar, sobretudo, é o não consciente, subconsciente ou inconsciente. E fazem inspirados claramente no Freud e na psicanálise. Assim, as obras dos surrealistas são obras que dão uma impressão mesmo de sonhos. Eu diria até, atendendo aos tempos em que foram produzidas, dão uma impressão de pesadelos. O que nós temos nas obras dos surrealistas é, sobretudo, um fundo difuso, confuso, como nos sonhos, e desse fundo difuso e confuso sobressaem figuras. Essas figuras, como nos sonhos, são nítidas. Portanto, nós temos, sobre um fundo difuso, figuras que saem nítidas. Nítidas não quer dizer que sejam límpidas, porque são figuras disformes, figuras em metamorfose, figuras insólitas, figuras estranhas, mas sobressaem. E não é só uma figura, é um conjunto de figuras que aparecem nos sonhos. Não é? E essas figuras nos surrealistas têm uma característica muito própria. É que as associações entre elas são extremamente estranhas, são extremamente inesperadas.
Isto é, os contrários, por exemplo, aparecem juntos. A gente não percebe o que é que isto vai com aquilo. A nossa percepção e a nossa imaginação é desafiada. O que é que faz um surrealista simplificando? Pega em realidades, em coisas que pertencem a determinadas ordens da realidade. Telefones, televisores, sinos, andorinhas, seja lá o que for. Extrai-as dessa ordem da realidade, extrai-as e colocas noutra ordem da realidade. Uma ordem construída. Como diria um historiador de arte famoso, um surrealista o que faz é decompor uma ordem e recompor uma desordem. Esta ordem normalmente é uma ilusão. Muitas vezes é uma impossibilidade. Isto é, os surrealistas, daí o nome, não é? Os surrealistas dão-lhe a ver, dão-lhe a sentir uma coisa que é impossível. Isto, por exemplo, é extremamente comum na publicidade atual. A publicidade atual esforça-se imenso por captar a atenção, por seduzir, e uma das maneiras de seduzir é mostrar o nunca visto. Por exemplo, ainda agora em Nova Iorque houve um concurso de publicidade e o lema do concurso é como nunca ninguém viu. Isto é, as publicidades são desafiadas a mostrar coisas nunca antes vistas. Por sinal, eu há mais de 20 anos escrevi um artigo que se chamava precisamente assim, como nunca ninguém viu, sobre as publicidades. Mas há esta ideia de cotejar coisas completamente diferentes, mas que têm um efeito. Isto é, que temos ressonâncias. E eu não digo, ao dizer ressonâncias, não digo uma coisa qualquer. Uma coisa que ressoa é uma coisa que tem efeito em nós sem passar necessariamente pela consciência. Isto é, a gente, quando contempla uma obra surrealista, ela tem ressonâncias, ela mexe com as nossas emoções, ela mexe com as nossas emoções, com as nossas obsessões, com os nossos fantasmas. Isto é, ela apela a uma adesão, mas a uma adesão que não passa necessariamente pelo raciocínio, pelo cálculo, pela racionalização. Isto é importante. E, com o racionalismo, portanto, nós passamos da ordem do real para a ordem do simbólico. E esta é a nota importante. E os surrealistas usam e abusam desta história da ordem do símbolo. O que fazem é que eles não só extraem objetos da realidade, como jogam com outros símbolos. Isto é, quem vê uma obra surrealista, muitas vezes sem se dar conta, está a entrar num mundo que agora se diz muito normalmente de intertextualidade, das referências a outras coisas. Eu mostrei este pequeno filme não só para fazer uma introdução, mas também porque dá para ver isso. Vocês repararam que aparece muitas vezes ali uma mulher sino. É quase uma fixação deste filme de animação. Uma mulher que tem uma saia que faz um sino. Repararam? É engraçado, isso é uma citação de uma gravura do século XVI. Aparece, por exemplo, ao lado do momento, uma mão e da mão a ser formigas. E depois das formigas saiu uma bicicleta. É a história da metamorfose, da mudança, da instabilidade surrealista. Ora, estas formigas a sair da mão e a bicicleta remete para um filme do próprio Salvador Dalí e de Luís Buñuel chamado O Cão Andaluz, que é um filme de 1929, onde uma das imagens-chave é precisamente a mão e as formigas a saírem da mão. E um dos momentos-chave também é um ciclista que está na rua e que cai e cai. Portanto, há esta
esta ideia das remissões. Eu digo estas coisas já com uma segunda intenção. É que vocês vão ver, por exemplo, que isto são posturas, são comportamentos típicos também dos maneiristas. Quer esta extração de elementos de realidade, quer esta associação de coisas que não dão certo umas com as outras, não é? Quer as citações e as referências a outros elementos. Um pequeno à parte, e isto é importante dizer, porque a gente tem sempre aquela ideia de que vai revelar coisas, não é? Eu não vou revelar coisa nenhuma. A ideia não é mostrar aquilo que está a ser escondido. Porque quando no fim tivermos a sensação de que, de facto, há uma relação estreita entre o surrealismo e o maneirismo, não revelamos nada. Porque os próprios surrealistas assumiram perfeitamente isso. Assumiram, não ocultaram, antes, pelo contrário, exibiram. Nós vamos ver, por exemplo, que Salvador Dalí fez uma escultura de homenagem a um maneirista. Vamos ver que o Salvador Dalí fez 23 estampas que são uma espécie de cópia das estampas do maneirista. Que o Escher tinha estampas de outro maneirista. Se vocês quiserem, falando de uma maneira um bocado vulgar, a segurança e o ego dos surrealistas era tão grande que eles não tinham que esconder nada disso. E, portanto, faziam citações e referências mais preferências. O Dalí fez coisas relacionadas com o Miguel Ângelo, fez coisas relacionadas com pintores franceses, nunca ocultou, assumiu sempre. E assumiu sempre essa ligação com outras correntes, não como uma menorização, mas antes como uma valorização. É importante. Vou passar agora, para começar com a história das imagens, uma pequena apresentação com alguns quadros de surrealistas. Só vamos fazer isto muito hoje. É ver imagens.
Os surrealistas eram tão avessos, procuravam tanto escapar às malhas da razão, do consciente, do programado, do disciplinado, do lógico, que tentaram desenvolver técnicas e procedimentos precisamente para fugir um bocadinho à razão e à consciência. E desenvolveram, por exemplo, técnicas de pintura que aumentavam o acaso e, portanto, dificultavam a consciencialização, a programação. E as técnicas são, por exemplo, alguns devem ter ouvido falar da técnica do cadáver esqui, que era uma técnica, era uma obra de grupo. Um fazia uma coisa sem ver dos outros, o outro continuava sem ver, e tinha uma obra conjunta. Mas era uma coisa fragmentada. Uma outra técnica que eles desenvolveram foi a raspagem. Punham uma folha, qualquer coisa por baixo, com um lápis raspado, ficava na folha qualquer coisa, e a partir do que saía é que eles compunham qualquer coisa, a partir dessas formas. Não é? Há muitos quadros em que deitavam líquido de café, por exemplo, em cima de uma folha, e a partir das formas é que faziam esse tipo. Abusavam e usavam, por exemplo, da colagem de vários elementos. Espalhavam tintas, alguns dobravam e depois raspavam essas tintas e a partir daí faziam composições. Parece difícil de conceber que um pintor consiga fazer uma obra de maneira, como eles queriam, espontânea e automática. Isto é, ir fazendo a obra enquanto fazia. Não é? Para mim isso era difícil de conceber até que vi um filme com o Picasso. Chama-se o filme, é O Mistério de Picasso. É mais de uma hora, onde nós só vemos o Picasso a pintar. E é extraordinário. Porque o Picasso pinta numa transparência, portanto a gente vê bem como é que ele pinta, não é? E ele vai pintando da maneira que vai pintando. E apaga, e volta a fazer, e volta a apagar. Às vezes apaga tudo e faz de novo. E por dentro, mas aquilo é, realmente a gente vai vendo que o pincel quase que tem uma vida autónoma por ali. Portanto, esta procura de pintar enquanto se pinta, sem esboço, sem projeto, é uma das características do surrealista e, sobretudo, espelha aquela vontade que eles têm de fazer com que o subconsciente, as pulsões, os fantasmas, as obsessões, venham para de fora e se exprimam na tela. Uma das preocupações que tinham, por exemplo, eles, era quando acordavam e tinham um sonho, irem mais rapidamente para a tela traduzir o sonho. Essa questão é importante. Agora vamos passar ao maneirismo. Ficar com uma ideia mais ou menos do surrealismo. Não é? Vamos passar ao maneirismo, é mais complicado. O maneirismo é mais complicado. Uma maneira de começar o maneirismo é começar pela própria palavra, maneirismo. Maneirismo vem de maneira, vem de uma expressão do Vasari, que fez a vida de vários artistas do Renascimento e do maneirismo, onde ele diz que pintar à grande maneira. O Vasari, quando se referia a pintar à grande maneira, o que queria dizer era que pintar com grande estilo, pintar com grande elaboração. Está a ver? Pintar de uma maneira requintada. E, sobretudo, naquele tempo já, pintar à maneira de cada um. Nós vamos ver isso. A história que veio a seguir fez com que pintar à maneira fosse interpretado como pintar de uma maneira amaneirada. E é essa a noção que normalmente nós temos de maneirismo. São obras, são autores amaneirados, artificiais, rebuscados, caprichosos, amaneirados. E isso ficou na cabeça das pessoas, porque
O maneirismo foi provavelmente das correntes de arte que caíram em completa desgraça nos séculos seguintes. É difícil encontrar uma corrente de arte que tivesse sido tão desgraçada como o maneirismo. Até ao ponto que grandes autores, como por exemplo o Archibald, desapareceram por completo da história. Foram descobertos há pouco tempo. A visão que a história da arte e a própria sociedade tinha do maneirismo era de uma coisa decadente. E ficou essa ideia. Mas a primeira ideia do maneirismo era de facto de quem desenvolve um estilo, de quem é apurado, de quem é elaborado. A segunda ideia do maneirismo, e é importante, é a tal ideia de à maneira de pintar, esculpir, fazer arquitetura à maneira de. E esta ideia da maneira de corresponde àquilo que nós podemos chamar a emergência do artista moderno. Isto é, um artista que pinta o que bem, no caso da pintura, que pinta o que bem entende, como bem entende, com a intenção que bem entende. Isto é, do artista autónomo. E do artista que tem, no fim de contas, a sua justificação de ser ele próprio. O estatuto do artista. Este é o artista agora contemporâneo. É evidente que esta ideia do artista que pinta o que quer, como quer, e que tem um tal conceito de si, dá a ideia de alguém que tem um ego insuflável. Não é? E nisso, alguns maneiristas tiveram, não todos. E nisso anteciparam muitos dos artistas do século XX. Estou a pensar, por exemplo, no Picasso. Estou a pensar no próprio Salvador Dalí. Estou a pensar, por exemplo, no Andy Warhol, que eram artistas que tinham este tipo de figura. Mas aqui eu gostava de precisar de uma coisa que vocês vão compreender facilmente. O artista que pinta à maneira, que tem uma maneira pessoal de pintar, que tem uma assinatura, que tem uma marca, é uma figura culminante no maneirismo. Mas quem a criou foi o Renascimento. Esta imagem do artista foi obra do Renascimento. Foi o Renascimento que a construiu. Portanto, às vezes pensa-se que esta coisa é um capricho do maneirismo. Não, é uma conquista do Renascimento. No princípio do Renascimento, o que era um artista? Um artista era um artesão pequeno burguês. Trabalhava numa oficina. Os trabalhos que fazia eram coletivos. Passava 8, 10 anos a aprender o ofício, numa oficina, a imitar os outros. Não pintava só, fazia outras coisas do tipo de artesanato. Fazia brasões de armas, máscaras, fontes, se fosse lá o que fosse. E tinha que se submeter às corporações, à disciplina das corporações. No início do Renascimento, não havia obras que se destacassem, nem grandes autores que se destacassem, porque aquilo era uma obra da oficina. O artista, no início do Renascimento, vocês vão se referir, estava muitos furos abaixo. Em termos de estatuto, por exemplo, em relação ao poeta ou em relação ao erudito. O poeta, sim, era criativo. O poeta, sim, era alguém muito elevado. O artista era um artesão. Isso traduzia-se no estatuto social do artista e no seu rendimento. As obras não eram assim tão caras e os rendimentos dos artistas eram parcos.
Isto é, os artistas não eram pessoas desafogadas economicamente e não eram pessoas que tivessem grandes títulos ou grandes nobrezas. Isto foi mudando paulatinamente. E foi mudando com algumas coisas que têm a ver com o Renascimento, que têm a ver com a Itália, mas não só. Uma delas foi o facto de se ter desenvolvido uma aristocracia ligada às cidades-estado italianas, que começou a interessar-se e a valorizar a arte. Isto, entre outras coisas, quer dizer que a Igreja deixou de ter praticamente um monopólio de arte. Começou a haver outro mercado, outra procura de arte. O que aligerou um bocadinho os artistas, não é? Para além de haver procura de arte, começou a desenvolver-se uma competição entre os senhores e entre os nobres. Essa competição também favoreceu os artistas. Começando a trabalhar não localmente, mas andando de senhor em senhor, de palácio em palácio, de solar em solar, os artistas deixaram de estar submetidos ao local. É preciso saber que as corporações, que tinham aquela força toda, eram locais, tinham incidência local. Um artista que muda do local de um lado para o outro, foge às malhas locais e, portanto, vai se tornando cada vez mais autónomo. A um dado momento passou-se uma situação em que os artistas nobilitavam os próprios nobres. Portanto, a arte era vista como algo que nobilitava. A aprendizagem das artes deixou de ser feita só nas oficinas e começaram a haver maneiras privadas de aprender a arte. O próprio Michelangelo criou uma escola de arte. Portanto, as oficinas deixaram de ter um monopólio da aprendizagem e do ensino da arte. Com este movimento, durante o Quattrocento, passou-se de uma situação em que o artista era um artesão pequeno ou burguês, para uma situação em que o artista é um gênio, é alguém dotado, é alguém que faz coisas extraordinárias. E isto é interessante porque é alguém que tem autonomia, que faz o que bem entende, como bem entende e que tem direito a ter os seus caprichos. Como vocês sabem, o Michelangelo fartou-se de bater o pé até aos mais poderosos, inclusive ao Papa. Isto é, os artistas adquiriram uma capacidade de negociação muito grande. E já e ainda no fim do Renascimento, eu acho que isto é importante dizer-lo, chegamos àquela situação em que no mercado da arte, na encomenda da arte, o que mais importante não é aquela obra extraordinária, o mais importante é o artista. Por exemplo, vou citar um caso. Alguém encomendou a um artista que fizesse um quadro e as únicas condições que exigiu, porque antes detalhava-se tudo, antes quem encomendava até comprava as tintas e dava ao pintor. A única condição que exigiu é que não tivesse santos. O resto pintasse como bem entendesse. Ou outro, por exemplo, que encomendou ao Michelangelo, e o que é que ele encomendou? Faça-me uma pintura ou faça-me uma escultura. O resto confiava no gosto do Michelangelo. Sabem o que é que isto quer dizer? Quer dizer que na arte o importante passou a ser o artista. Eu encomendo um Tiziano. Está a ver? Não encomendo esta obra ou aquela obra, isto ou aquilo. Eu quero um Tiziano. Eu quero um Michelangelo. Eu quero um Rafael. Está a ver? E este artista, valorizado ainda por cima pelos humanistas, chega a um estatuto que
Permite, por exemplo, a um tiziano ter vários solares, ter quintas, ter vários títulos nobiliários. Morreu com a peste. Naquele tempo, quem tivesse a peste não podia ir para as igrejas. O Tiziano foi para as igrejas, foi uma exceção. E por aí adiante. Portanto, durante o Renascimento é que se faz o processo de criar artistas com um cunho pessoal e com uma ideia de si bastante, como se diriam os críticos, amaneirada, não é? Como é que traços é que teria o maneirismo? Eu aqui também devia ter feito uma apresentação, não fiz, mas devia gostar de imagens. O maneirismo situa-se, vai na continuidade do Renascimento, mas posiciona-se contrário ao Renascimento. Isto é, às vezes as formas e as aparências parece que estamos perante uma herança do Renascimento, mas o espírito é completamente adverso. É diferente. E o espírito é diferente em coisas que nós vamos ver muito simplesmente. O Renascimento é um protótipo do classicismo. O maneirismo é claramente uma demarcação do classicismo. Nós, na arquitetura maneirista, por exemplo, nós vemos introduzir-se a desordem, multiplicar-se as aberturas, por exemplo, o escuro e o claro. As fachadas não condizem umas com as outras. O artificialismo introduz-se, por exemplo, numas casas do Michelangelo, para sair do mesmo sítio e para chegar ao mesmo sítio há várias casas. Quer dizer, algumas são úteis, mas há várias casas. E as escadas, para serem complicadas, cada lanço de escadas tem a sua forma. Complicação. Procura-se dar efeitos de ilusão de trompeteiro. Muitas vezes não há harmonia. Multiplica-se a oval, multiplicam-se as espirais, multiplica-se o torcido. Isto é, estamos muito longe da sobriedade, da mesura, da regra e do escoado, da funcionalidade, da consistência, da ordem, da harmonia do Renascimento. Na pintura, a primeira coisa que impressiona no confronto de uma pintura maneirista com uma pintura renascentista é o próprio fundo do quadro. Numa pintura renascentista nós temos um fundo único, um espaço único, seja interior ou exterior. Num quadro maneirista não. Nós temos 2, 3, 4, 5 planos diferentes. E em cada plano temos as suas figuras e as suas ações. Isto é, o maneirista fragmenta o espaço. Não sei se estão a ver. Ainda por cima, o maneirista fragmenta o espaço e trabalha de tal maneira que não respeita as proporções. Uns estão maiores, outros estão mais pequenos, mas as proporções não são respeitadas. Isto é, a perspectiva do Renascimento como que encalha no maneirismo. O maneirismo dispensa, e isto é claro, dispensa ser natural. Não se esforça por apresentar a realidade. O seu objetivo não é dar um efeito da realidade. O seu efetivo é criar sensações, criar sentimentos, criar emoções. Assim vocês, no maneirismo, veem figuras que não são possíveis. Veem uma Nossa Senhora que tem um pescoço de girafa, enorme. Veem pessoas que têm os braços compridíssimos. Veem figuras que estão em posições, em espiral, torcidas, contorcidas, mas em posições praticamente impossíveis.
vêm os músculos tensos, vêm as pessoas a descer o Cristo da Cruz em posições completamente acrobáticas. E isto torna-se ainda mais complicado quando vocês no Renascimento, vocês tinham a ordem, o conforto de ver as figuras bem delineadas, bem individualizadas. No maneirismo nós vamos ter tendência para ver cachos de gente. E cachos instáveis, com uma ação, dinâmicos, em turbulência. E cachos de pessoas que, em vez de dar aquele sentimento de serenidade do Renascimento, são figuras cheias de emoção, cheias de sensações, cheias de sentimento. O Eduardo, que me perdoa, mas são figuras carregadas de expressionismo e de dramatização. O Senhor da Boa Morte. São figuras onde a expressão de si é pronunciada. E depois tem outras coisas que os maneiristas, alguns maneiristas, nunca se pode falar de todos os maneiristas, alguns maneiristas têm, é que gostam de dificultar o trabalho a quem está a observar. Para outras coisas que eu me esqueci, como por exemplo, de jogar com a luz e as sombras de uma maneira não natural, mas há certas coisas que eles gostam de fazer que dificultam as coisas. Num quadro maneirista, por exemplo, as figuras principais deixam de estar evidenciadas. Deixam de estar, por exemplo, numa posição central. Estão misturadas com outras figuras e não estão demarcadas no meio dessas figuras. É preciso adivinhar. É preciso ler. E depois há aquela questão que eu falei da intertextualidade. Os quadros maneiristas, de alguns, estão cheios de referências externas que a gente ou conhece e que dá sentido, ou se não conhece, passa ao lado. Portanto, como vocês percebem, o maneirismo não se preocupa em refletir a realidade, em espelhar a realidade. Se vocês quiserem simplificar, enquanto que o quadro, por exemplo, do Renascimento procurava dar um efeito de realidade, um quadro do maneirista parece querer dar um efeito de sonho. Isto é importante. Aqui eu vou dar uma pequena volta. Portanto, diz-se que os maneiristas não são naturalistas, não são realistas, não traduzem a realidade. Essa não é a minha opinião. E não é a minha opinião, vão saber porquê. Os maneiristas, ao contrário dos renascentistas, convocam realidades que os renascentistas não convocam. Isto é, o mundo dos maneiristas é muito mais rico do que o mundo dos renascentistas. Há todo um lado do humano, há todo um lado da experiência humana que os maneiristas convocam e que não aparecem nos renascentistas. E este lado é um lado que existe e que é real. O feio entra na arte. O vício entra na arte. O bizarro entra na arte. O anómalo entra na arte. O delírio entra na arte. O monstruoso entra na arte. Não sei se está a ver o que eu quero dizer. A sexualidade, o libidinoso, o desejo entra na arte. Dizem vocês, não, isso não é bem assim, porque o Renascimento tinha muitos nus. Pois tinha, mas o nu não é sinónimo de sexualidade. O nu pode ser, por isso, simplesmente sinónimo de pureza e de perfeição. Assim como o vestido não é sinónimo de falta de sexualidade de líbido. Vocês vão ver ali muitas figuras vestidas que
transbordam sexualidade por todos os lados. Portanto, se vocês querem dizer, há um lado solar do homem, o perfeito, o sóbrio, o sereno, o estável, o equilibrado, o harmonioso, o confiante, o seguro, que aparece muito no Renascimento. Há o outro lado, o lado lunar, o lado obscuro, que vai aparecer sobretudo nos maneiristas. Quem quer a desgraça do maneirismo, como muitos historiadores de arte fizeram durante muito tempo, diz que os maneiristas são anti-esteticistas. É assim que se diz. Quem é como eu, filho deste tempo, vocês vão perceber o que é que isso quer dizer, diria que os maneiristas alargaram o âmbito da estética. Isto é, como diria, por exemplo, Rosenkrantz no século XIX, adotaram uma estética do feio. Não eliminaram uma estética, adotaram uma estética do feio. Uma estética do lado mau do homem. Uma estética do bizarro, uma estética do estranho. Vocês estão a compreender. E o mais interessante é que ao fazer isso, tornaram-se profundamente atuais. Porque aquilo que eu vou conhecendo e aquilo que eu vou vendo nos últimos tempos, diria nas últimas décadas, boas décadas, o que a gente está a assistir é a um reforço, a uma acentuação cada vez mais do papel do feio e um esbatimento cada vez mais do papel do belo. Isto é, pode ser assim extraordinário dizer isto, mas quem acompanha a produção cultural dos nossos tempos vai ver que o feio é cada vez mais resgatado e não é resgatado só como negativo, é feio fazer isso, não é bom fazer isso, mas como positivo, isto é, como algo de atraente que tem valor em si próprio. Isto não surpreende ninguém, mas, por exemplo, a publicidade usa e abusa do feio atualmente. Muitos dos nossos ídolos, sobretudo dos ídolos infantis, não são propriamente grandes exemplos de beleza. O ET não é muito belo, o Shrek não é muito belo, e por aí adiante. O que a nossa civilização procura é cada vez menos algo que nos adormeça, e o belo corre o risco de adormecer, e algo que nos choque, que nos solicita a atenção, e o feio pode fazer isso. Está a ver que no maneirismo, no próprio maneirismo, há muitas correntes e muitas maneiras de ser maneirista. Uma maneira de ser maneirista é fazer obras estilizadas, muito elaboradas, muito intelectuais, muito pensadas, muito programadas, ao jeito dos Renascimentos. E temos obras, por exemplo, que fazem lembrar Leonardo da Vinci. Mas temos maneiristas que seguem outra tradição. Dão um pulo na história e vão-se inspirar no gótico. Os tais ciclos que eu digo, não é? Vão inspirar no gótico e, portanto, vão-se inspirar naquela fantasmagoria toda gótica. E aqui já não se inspiram no Salvador, no Leonardo da Vinci. Inspiram-se, por exemplo, no Bosch ou no Bruno. Já não são só espiritualistas, mas vão beber à cultura popular, aos carnavais, à festa dos loucos, às farsas. Estão a ver? Há um lado que é espiritualista, elitista, e há um outro lado que é mais do lado do que o Bakhtin chama de realismo grotesco.
Assim como nem todos os maneiristas são aquelas vedetas, aquelas coisas extraordinárias, aquelas pessoas cuja assinatura só basta, ou são mais ou menos íntimos dos imperadores. Isto foi uma das coisas que os artistas maneiristas tiveram, é que passaram a fazer parte das cortes. Alguns maneiristas são muito mais modestos, trabalham em oficina, fazem obras sem grande projeção, e em vez de viverem dos favores dos nobres e das pensões dos nobres, vivem no mercado. O que é possível. Porque mesmo a viver do mercado, um artista naquele tempo pode ter bons rendimentos. Entre outras coisas, porque surgiu uma coisa que se chama a imprensa, que permitiu reproduzir as obras. E era possível, por exemplo, viver a fazer gravuras. Portanto, no mundo maneirista nós temos muita coisa muito diferente. Nos maneiristas que nós vamos falar agora, vamos ter exemplos de umas tendências e de outras tendências. Vamos ter obras que remetem para um mundo Bosch fantástico, insólito, bizarro, como o Depré ou o Archibald, e vamos ter maneiristas que fazem coisas muito elaboradas, muito ligadas à geometria, à técnica, à ciência, como por exemplo Jamnitzer e Stoller. Vamos ter maneiristas que são os prediletos de imperadores. O Archibald era o predileto do imperador Rodolfo II da Boêmia. O imperador dizia que o Archibald era o melhor, de longe, o melhor pintor daquele tempo. O Archibald é palaciano. Um outro que vai aparecer aqui, que é o Jamnitzer, também viveu na corte de vários imperadores sucessivos. E era uma coisa muito importante, era o chefe da Casa da Moeda. Naquele tempo os olivos tinham uma ligação com a moeda muito forte. E o Jamnitzer é um Olivos. Mas o Jamnitzer estava na corte, era um artista do imperador, nesse caso não tanto por causa de ser um artista, mas por causa de ser um Olivos. É outra coisa. Já outros artistas que nós vamos ver agora são artistas modestos. Não é? Um deles, o Depré, nem sequer assinou a sua obra. A obra surgiu anónima. E pouco se sabe dele. Um outro que eu acho que é extraordinário e que tem um efeito na história da arte enorme, que é o Raquel, e pouco se sabe dele. São artistas modestos que, no entanto, têm um sucesso enorme junto do grande público. Não são palacianos, são mais do grande público. Eu até agora estou a ser muito aborrecido. Precisas mostrar imagens. Há muitos nomes que as pessoas muitas vezes não conhecem. E sem imagens não dá. Até para ter os conceitos. Eu cometi o erro desta parte, não pôr imagens, mas não me dava prazer. Vou começar agora a mostrar então imagens, está bem? E vou-vos mostrar agora então quatro artistas, 5 artistas maneiristas, que cada um, à sua maneira, desenvolveu uma obra própria. Isto é, vou-vos mostrar o Depré e há gravuras à maneira do Depré. Vou-vos mostrar Jamnitzer e há poliedros à maneira do Jamnitzer. Vou mostrar o Stoller e há paisagens geométricas à maneira do Stoller. Estão a ver? Embora fossem autores de esquetes, não fossem um El Greco ou um Tiziano ou uma coisa do género. O primeiro que eu vou mostrar é o François Depré. O François Depré fez uma obra
apresentação da obra. Esta é a capa. Esta obra teve muito sucesso. Foi publicada em 1865. E a obra é isto. É esta capa. Tem esta introdução. Estão a ver? Uma introdução pequena. E depois é só gravuras. 120 gravuras. E mais nada. Nem texto, nem nada. Só gravuras, como vocês veem. Eu vou chatear ainda o Eduardo porque vou sair daqui. Tem a ideia mais ou menos do que é o livro do Depré. E vou mostrar o que é que diz a introdução, aquelas poucas palavras. Nestas pequenas, poucas palavras, na introdução de Depré, nós temos o equivalente do Manifesto Surrealista do André Breton. Está aqui ideias-chave. O que é que contém o livro? O dramático, isto é, o engraçado, eu sublinhei o maravilhoso, histórias mais que verdadeiras, espantosas, imagens mais curiosas, admiráveis, pensamentos um tanto lunáticos, de natureza sonhadora, coisas incertas. Estão a ver, não estão? Sim. Portanto, está a ver ao que é que remete. Ao grotesco, ao bizarro. O livro chama-se Sonhos Engraçados. Sonhos dramáticos. Portanto, remete para a própria ideia de sonho. Depois, a Castanho tem ali umas expressões engraçadas que dizem mais ou menos o seguinte: o livro dispensa uma descrição detalhada das figuras. Não é preciso explicar o seu significado. Não é preciso recomendá-las.
Nem é preciso dar nome. Nem sequer é preciso tentar descobrir as intenções do autor. Sabem o que é que isto quer dizer? Que esta obra dispensa qualquer tipo de racionalização. É uma obra que não convoca, nem precisa, nem quer a razão. Não precisa de introdução, não precisa de explicações, não precisa de descrição, não precisa que se mostrem as intenções, não precisa de nomes. Está claro nestas coisas. As figuras do Debré não são bonitas, são feias, não são educativas e, sobretudo, têm uma característica muito própria, são híbridas. Isto é, vai buscar coisas, potes, garrafas, seja lá o que for, e com isso faz uma caricatura, uma imagem. Cá estamos nós aqui, para além do insólito, do estranho, do cómico, do riso, estamos aqui numa coisa que os surrealistas, como eu disse, faziam muito. Retirar coisas de uma realidade, remontá-las, reconcertá-las, se vocês quiserem, e com isso fazer outra coisa nova, que é uma ilusão. E o Debré foi mestre nisso. Pegar em coisas da realidade, remontá-las e fazer figuras a partir daí. A tal história que eu falei do Sérgio Luís,
DEPRI o que faz é destruir uma realidade, uma ordem e construir uma desordem. As figuras de DEPRI tornaram-se famosas e circulam na internet, mas não são assim tão famosas como isso. Mas no tempo dele, o DEPRI tornou-se bastante famoso. Havia na altura muitas pessoas que faziam gravuras, algumas faziam pessoas extremamente feias, horríveis. Ainda há 2 semanas publiquei umas gravuras de pessoas que eram um horror. Outros faziam pessoas em bailes ali a dançar, também completamente descabidas. Um deles é o famoso chamado Jacques Callot. Mas provavelmente o que ficou mais famoso por fazer este tipo de obra foi o Archibald. O Archibald, tal como o Vivaldi, por exemplo, passou séculos sem ser quase conhecido. Agora é muito dele. Agora até há panos de cozinha como figuras do Archibald. É verdade. Eu tenho uma. E o Archibald era uma figura da corte. Era um grande pintor. Não é? E o Archibald o que faz realmente lidar com a nossa fantasmagoria, lidar com os nossos fantasmas e fazer figuras prodigiosas com os elementos mais dispersos. Armas de fogo, melancias, seja lá o que for, não é? Mas, no entanto, fazendo coisas muito sérias. Que, a quem não vê, parece que não, mas são muito sérias. Os maneiristas, como Archibald, eram artistas da corte, serviam e eram muito úteis, porque naquele tempo fazia-se muita festa, muito baile, muito triunfo, muito desfile. E esses artistas desenhavam os carros, desenhavam essas coisas todas, mas também serviam para fazer propaganda ao imperador. Portanto, vocês conhecem bem aqueles 4 quadros do Archibald, que são as 4 estações: o verão, o inverno, a primavera e o outono. E conhecem bem, por exemplo, aqueles 4 quadros do Archibald, que são os 4 elementos: o fogo, a água, a terra e o ar. Sabem o que é que isso quer dizer? O Archibald oferece esses quadros ao imperador para dizer o seguinte: o imperador é o dono dos 4 elementos, isto é, o dono do espaço. O imperador é o dono das 4 estações, isto é, o dono do tempo. O imperador é o dono do mundo. Está a ver? A gente vê, parece que não. Agora vou passar então uma outra apresentação. Isto é que me deu prazer. Perdi tanto tempo a fazer estas coisinhas, depois não tive tempo a preparar a comunicação.
knows how to twist. Oh yes! Let's do the twist. Just go like this. Then do the twist. Não se pode fazer assim uma correspondência linear entre o Archimboldo e o Dalí, mas que dá os seus ares, dá. Mas o Dalí também não ocultou a sua admiração e a sua inspiração no Archimboldo, como eu disse. Não estou aqui a revelar nada de novo. Estes maneiristas são aqueles maneiristas que eu disse de tradição gótica. Para vocês querem saber o que quer dizer de tradição gótica, eu não sou muito simples. Pensem nas gárgulas medievais. Pensem nas margens do livro de Horas. Pensem nos infernos medievais. E vocês vão ver que tem lá disto tudo, não é? O Bosco não apareceu por acaso, por exemplo. É esta a tradição. Os dois maneiristas que eu vou mostrar agora são daquela área mais científica, mais herdeiros do Renascimento, mais prolongadores da perspectiva, mais elaborados e, sobretudo, fazem as obras com a ideia de projeto, de programa e de rigor. No entanto, tem uma particularidade, e é por isso que são maneiristas e é por isso que me interessa. É que eles pegam nas coisas do Renascimento uma perspectiva, pega nas ideias da geometria e leva-nos a um extremo tal que elas funcionam ao contrário. Em vez de dar coisas racionais, acaba por dar coisas fabulosas e coisas completamente deslumbrantes. Está a perceber? E nisso não fazem mais nem menos do que faz o Escher no século XX. O Escher, de uma maneira muito geométrica, muito rigorosa, muito construída, cria mundos que são completamente impossíveis. Isto é, recorrendo às novidades matemáticas, às novidades da geometria, em vez de criar aquilo que é racional e lógico, criou o disparate completo. O Jamisa, já falei, era ourives. Naquele tempo, os ourives eram uma arte, um ofício muito importante. Muitos dos artistas eram ourives ou vinham de família de ourives. Só para dizer uma coisa muito simples, Gutenberg era filho de ourives. Portanto, ser ourives naquele tempo era uma coisa muito importante e a arte da ourivesaria também. O Jamisa era o melhor, era o mais conhecido ourives da Alemanha daquele tempo. Mas entreteve-se à maneira maneirista a fazer as suas coisas, os seus exercícios. E vamos ver o que é que resulta. E vamos ver se podemos fazer pontos ou não com o Escher. Tá? Vamos fazer com o Jamnitzer e o Escher o que fizemos antes com o Archimboldo e o Depré e o Dalí.
per mia dolce anima, chi mi sfogge sempre innanzi per mia dolce mia canzone e chi mi sfogge sempre innanzi per mia dolce e chi mi sfogge sempre innanzi per mia guerra al mio stato, guerra, 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 guerra al mio stato, guerra al mio stato, sfida, guerra al mio stato, sfida, via cortiera, i soldi lei pensano, così sale d'una chiara fonte viva, nobile, dolce la mia minessa, così sale d'una chiara fonte viva, nobile, dolce la e perché il mio martir ancora arriva, mille volte d'imploro, mille volte d'imploro, mille volte d'imploro, mille volte nasco. Mille nasco,
Dá para ver, não dá? É importante, dar a ver é importante. Acho que é importante. É engraçado ver que isto mostra uma arte, um engenho, não é? Mas ao mesmo tempo tinha uma utilidade prática. Eles faziam estas gravuras para inspirar os marceneiros. Esperávamos que trabalhavam em móveis de decoração para fazerem os seus trabalhinhos, as suas decorações. E isto era comprado também com esse intuito. O Jamisa faz, portanto, poliedros. Então tens a fazer poliedros a brincar com a perspectiva. Tudo isto é publicado por volta dos anos 1560. O outro Stower, o Lawrence Stower, é holandês. E além de poliedros, faz uma coisa que é uma marca própria extraordinária. Faz aquilo que eu chamo paisagens geométricas. Isto é, mostra poliedros, mas esses poliedros estão em paisagens geométricas. E faz um livrinho com 11 estampas, com paisagens geométricas. E é importante dar a ver isso porque quem vê agora dificilmente imagina que tal coisa foi feita naquele tempo. E ainda por cima pelos miseráveis dos maneiristas. Digo isto assim mesmo para dizer isto assim, porque há uma espécie de ocultamento que nos bloqueia.
acredito que há, portanto, uma ligação entre os maneiristas e os surrealistas e uma ligação íntima, que não é negável. Agora faço uma pergunta que nunca se deve fazer. Porquê? Porquê que passados 3 séculos e meio nós vemos coisas que têm por trás uma maneira de fazer tão parecida? Não é? O que é que explica que lá por volta dos anos 1650 alguns artistas pudessem fazer estas coisas e por volta dos anos 1920 outros se pudessem fazer coisas que apesar de tudo dialogam umas com as outras? Eu coloco esta pergunta agora de outra maneira, como um grande historiador da arte, o Hauser, fez. Porque é que só agora, no século XX, é que nós começamos a compreender o maneirismo? É outra maneira de colocar a pergunta. Porquê que durante o século XVII, XVIII e XIX se passou completamente a leste do maneirismo? Se subestimou o maneirismo, se associou o maneirismo a uma espécie de barbárie decadentista. Porquê que só agora compreendemos e os séculos anteriores não foram capazes de compreender? Quer telemóvel, quando a gente precisa, não funciona. Eu vou dar alguns elementos simples de resposta. Os maneiristas do século XVI viveram de facto aquilo que se viveu no século XX, o colapso de uma civilização. O renascimento é um período de estabilidade, de certezas, de fé na verdade, de segurança. A reforma, outra reforma, as guerras religiosas, as guerras entre Estados, o saco de Roma por Carlos V deitou isso tudo abaixo. O homem do século XVI é um homem que vive num mundo em conflito, de confronto ideológico e militar, onde as certezas, as seguranças, as estabilidades foram todas ao ar. Isto é importante saber. Os próprios artistas, e é por isso que o saco de Roma por Carlos V ficou famoso e emblemático, sofreram na pele a violência daquele tempo. Os artistas de Roma tiveram que fugir para todos os cantos do mundo. Foi assim que o maneirismo, tal como o surrealismo, foi naquele tempo uma arte internacional. O Renascimento não foi uma arte internacional. O Renascimento foi sobretudo uma arte técnica. Portugal quase não teve Renascimento. A Espanha quase não teve Renascimento. A França quase não teve Renascimento. Portugal, a Espanha e a França passaram do gótico ao maneirismo. Aqui diz-se barroco, mas era o maneirismo. O manelismo era uma fusão do gótico com o maneirismo. Como vocês viram aqui, a esfera angular é maneirista. Mas nós não tivemos praticamente o Renascimento. Tivemos o manelismo. Na Espanha tiveram um estilo que é o plateresco, que é aquelas fachadas enormes super decoradas. O plateresco é uma fusão do gótico com o maneirismo. Em França a mesma coisa, não é? Apesar de Leonardo da Vinci ter ido lá para a corte, a grande força naquele tempo foi a escola de Fontainebleau, que fez uma junção entre o gótico francês e o maneirismo. E isto, em parte, uma das coisas que se fez foi o estilhaçamento da arte italiana devido a essas coisas. Portanto, vocês têm
o colapso de uma certa sociedade, de um certo conforto, de uma certa segurança, de uma certa estabilidade, como os anos 20 foram o colapso completo de uma certa sociedade que vivia na certeza, na confiança, no progresso, na razão, na técnica, tudo eram maravilhas. Assim foi o século VIII, o XVIII e o século XIX, e de um momento para o outro tudo foi de cadeiras. As pessoas perderam a fé no progresso, perderam até a fé na humanidade, perderam inclusive a fé em si mesmos. É esse o estado mental das pessoas. E é evidente que uma arte, uma clássica, cheia de certezas, cheia de rigor, cheia de programas, cheia de modelos, deixou de servir. A experiência do homem do século XX, dos anos 20, assim como a experiência do homem dos anos 1520, não é a experiência dos homens das décadas anteriores. Se vocês quiserem, falando de maneira muito simples, a história do homem é uma contínua passagem da graça à desgraça e da desgraça à graça. Isso manifesta-se na maneira como as pessoas pensam, na maneira como as pessoas sentem e na arte que se faz. Portanto, se vocês quiserem, o cubismo, o dadaísmo, o construtivismo, todos esses girmos, todas essas vanguardas do século XX são fruto de uma disrupção. Eu vou-lhes pedir desculpa, porque eu sou assim, mas eu esqueci-me de um autor, de um artista, e por sinal é um artista fundamental, que é o Braquel. Posso voltar atrás? O Braquel é o mais tardio destes artistas, mas é fantástico. É talvez dos autores, do artista maneirista, aquilo que mais influência teve nas vanguardas do século XX. E o Braquel faz uma coisa que é única. Para mim ultrapassa até o próprio Archibald. O que o ator faz, pares de figuras, mas de tal maneira estilizadas, que em vez de ser feitas como objetos, são feitas como quase abstrações. Vou mostrar aqui para vocês essa ideia. Peço desculpa, é que sou desorganizado. Vale a pena ver. Depois voltamos à conversa de lá.
Era uma pena se me esquecesse do braquer. Posso voltar à questão do porquê? Deixa-me ir aos apontamentos porque nem sequer os apontamentos têm direitos. Há um outro aspecto que eu penso que é crucial. Você está a ver os anos 20. Sabem como é que a gente lhes chama, os anos 20? Os anos loucos. Qual foi a característica dos anos loucos? Foram pessoas que perderam toda a fé no tempo, no futuro, e que se decidiram sobretudo a viver o dia-a-dia presente. E a tentar tirar o maior partido possível do dia-a-dia. Foi vida de festas, de cavareiras, de loucuras. Foi, portanto, um período onde a atividade mundana foi extremamente alta. Ora, o que é que se passava com os maneiristas? O período dos maneiristas é um período que se escreve neste processo. O absolutismo vai-se consolidando, a sociedade da corte vai-se desenvolvendo, a nobreza de armas tradicional vai-se esvaziando e sendo convocada para a corte. E vai-se desenvolvendo uma nobreza de ofícios que vem de baixo, mais ou menos a nobreza de top. Mas esta constelação é uma constelação onde a vida de corte, a vida nas cortes, é inflamada. E esta vida das cortes, e tanto nobre nas cortes, e tanto nobre que veio de várias terras, precisava de entretenimento, precisava que passasse um tempo. E estas artes que vocês estão aqui a ver são artes de diversão e de entretenimento. Estes artistas esforçavam-se o máximo possível para brilhar, para abrilhantar, para preencher de uma maneira prazerosa a vida daquela gente toda. E aquela gente toda fazia bailes de máscaras, procurava o último grito, a última coisa, esmerava-se nas vestimentas, fazia triunfo. O carnaval brasileiro já existia naquele tempo, havia carros enormes que passavam por a rua, não é? E esta arte maneirista é filha dessa vida mundana.
da vida da corte. Isto é uma outra ligação importante que há. Há uma terceira ligação que durante o maneirismo, como durante os anos 20, não se estava só a assistir a uma reviravolta na ordem social, não se estava a entrar só numa vida mundana, estava a sentar numa nova civilização. O que é que eu quero dizer com isto? E aqui vou buscar o McLuhan. Na altura dos maneiristas estava-se a entrar em força no mundo marcado pela imprensa, que revolucionou tudo. O McLuhan diz que criou um novo tipo de homem. E nos anos 20 estamos a entrar numa civilização que é revolucionada pelos transportes e pelo audiovisual. No tempo dos maneiristas estamos a entrar num mundo que se abre com as navegações, não é? Nos anos 20 estamos a entrar num mundo que se globaliza, onde o espaço e o tempo se comprimem. Portanto, nós estamos a mudar de tipo de homem. Não sei se está a perceber o que eu quero dizer. Com a galáxia Gutenberg, com a reprodução da obra de arte, com a passagem da oralidade para a escrita, é um novo tipo de mentalidade, é um tipo de relação ao mundo. Surge aquilo que o McLuhan chama de homem tipográfico. Com a revolução dos transportes, com o audiovisual, surge aquilo que o McLuhan chama de aldeia global. E estas artes, precisamente, são artes de transição, não são artes de certeza, não são artes de estabilidade. E traduzem isso, traduzem essa abertura. Não vou fabular mais, mas fiquem com esta ideia que por trás de coisas tão simples como essas podem estar, de facto, grandes movimentos sociais. E que a gente, ao estudarem uma coisa tão bizarra como os maneiristas, pode estar a adquirir conhecimentos que nos permitem conhecer a humanidade e conhecer melhor o nosso tempo. E eu digo isto porque o maneirismo, a atitude maneirista e o surrealismo estão omnipresentes no nosso tempo. A nível da música, por exemplo. E é engraçado ver como não se pode fazer uma equação linear entre técnica e tipo de mentalidade. Por exemplo, a nível da música, a eletrónica veio trazer os símbolos da música. Agora está na moda pegar em ruídos, em barulhos nada musicais e fazer músicas. Eu lembro-me, por exemplo, de um grupo musical que se chama The Art of Noise. Já algum já isto, The Art of Noise. E quando os computadores começaram a permitir transformar ruídos mecânicos e pô-los em teclas de computador, não é? Começaram a fazer músicas que são feitas com barulhos de teclas de máquinas de escrever, com água a cair e por aí adiante. Nós estamos outra vez aqui no surrealismo e no archivo. Por exemplo, a Audi fez um super concerto numa casa de espetáculos enorme, com uma orquestra sinfónica mesmo verdadeira. Só que o protagonismo do concerto, o protagonista não é só a orquestra sinfónica, é um vídeo que está por trás da orquestra sinfónica, e esse vídeo tem imagens de quê? Imagens de um carro a ser montado e imagens dos barulhos de um carro normal, não é? E toda a sinfonia é uma articulação entre a orquestra sinfónica e os ruídos da montagem dos carros e do carro a conduzir. Não sei se estão a ver. Isto tornou-se moda na música.
Nos videoclipes, por exemplo, nos videomusicais, o mundo do sonho onírico dos maneiristas está outra vez ao de cima. Portanto, este tipo de coisas estão no nosso tempo. Eu não queria... Eu às vezes gosto de dizer disparates. Eu adorava dizer disparates. Eu diria que o surrealismo na nossa sociedade está tão forte, que até por isso se tornou surreal. Isto é para dizer... É para dizer um disparate. Mas é um pouco assim, o andar pelos maneirismos e os surrealismos, se calhar faz-nos, através do sonho, aterrar um pouco. Isto é um... Eu agora acabei aqui, eu gosto muito de acabar a dizer as vezes, acabei aqui, mas para quem quiser ver, eu acho que ninguém vai querer ver. Eu vou pôr aqui a projetar 3 ou 4 vídeos musicais que vos vão dar a ideia de como a história dos maneiristas ainda é viva atualmente. Mas acho que nós temos que fazer melhor depois ir ali para o lado e deixar isto a correr sozinho, está bem? O maneirismo não é só assim que se aproveitar. Agora vocês podem continuar, mas eu vou tomar um cigarro. Foi agradável, não sei. Eu vou tomar. Posso levar o que? Eu vi isso tantas vezes quando me cai a deitar.